E se Deus aparecesse para você nesta noite e dissesse: peça o que você quiser, você pediria dinheiro, vingança, poder, saúde, reconhecimento? Ou teria coragem de pedir aquilo que quase ninguém pede, mas que muda tudo? Hoje começa a história de um dos homens mais enigmáticos da Bíblia. Um rei que nasceu cercado por dor, cresceu entre palácios e sombras, recebeu um trono antes de estar pronto e se tornou conhecido como o homem mais sábio de sua geração. Hoje começa a história de Salomão. Mas antes da riqueza, antes do templo, antes da fama atravessar os séculos, havia apenas um jovem diante de Deus dizendo: eu não sei governar. Existe um momento na vida em que a gente percebe que força não basta. Você pode ter vontade, pode ter sonhos, pode ter oportunidades, pode até ter portas abertas diante de você. Mas chega uma hora em que a pergunta não é mais: eu tenho chance? A pergunta passa a ser: eu tenho sabedoria para lidar com aquilo que pedi? Porque muitas pessoas querem o trono, mas não sabem carregar o peso da coroa. Muitas pessoas querem reconhecimento, mas não sabem permanecer humildes quando todos olham para elas. Muitas pessoas querem crescer, mas não sabem decidir quando a pressão aumenta. E talvez essa seja uma das maiores dores do ser humano moderno: ter acesso a muita informação, mas pouca sabedoria. Nós vivemos em um tempo de pressa. Pressa para vencer, pressa para enriquecer, pressa para provar valor, pressa para chegar onde os outros chegaram. Mas a história de Salomão começa nos lembrando de algo profundo. Nem toda conquista é uma bênção, se o coração não estiver preparado para sustentá-la. Porque o trono pode levantar um homem, mas também pode revelar o que existe dentro dele. E quando Salomão aparece na história, ele não aparece como um guerreiro pronto. Ele não aparece como alguém dominando tudo. Ele aparece como alguém pequeno diante de uma missão grande demais. E talvez seja por isso que a história dele ainda fala conosco. Porque todos nós, em algum momento, somos colocados diante de responsabilidades maiores do que a nossa capacidade. Um casamento, uma família, um chamado, um trabalho, uma decisão, uma perda, um recomeço, uma porta que se abre e assusta. E quando esse dia chega, a pergunta não é se você tem força. A pergunta é: você terá sabedoria? A história de Salomão não começa em um cenário perfeito. Ela começa dentro de uma família marcada por glória, mas também por feridas profundas. Seu pai era Davi, o grande rei de Israel, o homem que enfrentou Golias, o pastor que se tornou rei, o poeta que escreveu salmos na noite escura da alma, o guerreiro que uniu tribos, venceu inimigos e fez seu nome atravessar gerações. Mas Davi também era um homem de quedas, porque a Bíblia não esconde as rachaduras dos seus heróis. Ela não pinta homens perfeitos, ela revela homens reais. E Salomão nasce justamente em uma casa onde havia amor, promessa, arrependimento e consequências. Sua mãe era Batseba, uma mulher cuja história carregava silêncio, perda e dor. Antes de Salomão nascer, houve pecado, houve morte, houve lágrimas dentro do palácio. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu. E só depois desse vale de dor nasceu Salomão, o menino que viria a ser chamado por outro nome diante do Senhor: Gedidias, amado pelo Senhor. Veja a profundidade disso. Salomão nasce depois de uma tragédia, nasce depois de um erro, nasce depois de lágrimas que talvez ninguém no palácio ousasse mencionar. Mas Deus olha para aquela criança e a chama de amada. Isso revela algo poderoso. Deus não precisa de um começo perfeito para escrever uma história grandiosa. Às vezes, aquilo que nasce depois da dor carrega uma missão que ninguém imaginava. Salomão não nasceu em uma história limpa. Ele nasceu em uma história redimida. E talvez essa seja a primeira grande lição da vida dele. O passado pode explicar feridas,
mas não precisa limitar o futuro. Quantas pessoas passam a vida acreditando que vieram de uma história quebrada demais para serem usadas por Deus? Uma família difícil, uma infância confusa, um erro antigo, uma dor escondida, um capítulo que ainda pesa na memória. Mas Salomão nos lembra que Deus pode levantar propósito até de lugares onde antes havia vergonha, porque nas mãos de Deus, uma cicatriz não é o fim da história. Às vezes, é o lugar onde a luz entra. Imagine o palácio de Jerusalém, paredes de pedra, tochas acesas, servos caminhando em silêncio, guardas atentos nos corredores, conselheiros sussurrando perto das portas. Do lado de fora, o povo via glória, mas dentro do palácio havia tensão, porque onde existe poder, também existe disputa. Davi estava envelhecendo. O rei que antes corria para a guerra, agora sentia o peso dos anos. O corpo já não respondia como antes. A voz já não tinha a mesma força. O palácio sabia que uma pergunta pairava no ar. Quem será o próximo rei? E quando um trono fica vazio por dentro, muitos tentam ocupá-lo antes da hora. Adonias, um dos filhos de Davi, decidiu se exaltar. Ele reuniu homens, preparou carros, chamou pessoas importantes, começou a agir como se já fosse rei. Esse é um momento cinematográfico da história. De um lado, um rei idoso, do outro, um filho ambicioso. Nos corredores, alianças sendo formadas. Nas mesas, conversas secretas. No coração do povo, incerteza. E Salomão? Salomão ainda não estava no centro do palco. Ele estava quase como uma promessa escondida. Mas Deus já havia escolhido. E quando Deus escolhe alguém, nem sempre essa pessoa parece pronta aos olhos dos homens. Batseba entra em cena. A mãe de Salomão vai até Davi. Ela lembra ao rei a promessa feita. Salomão deveria reinar depois dele. Logo depois, o profeta Natã confirma a urgência da situação. O tempo era curto. O reino estava em risco. A sucessão precisava acontecer. E então, Davi, mesmo envelhecido, toma uma decisão que muda o destino de Israel. Salomão será rei. Agora imagine a cena. Salomão é levado até Giom. O sacerdote Zadok está ali. O profeta Natã também. A multidão acompanha. O óleo da unção é derramado sobre a cabeça do jovem. E então, as trombetas soam. O povo grita: "Viva o rei Salomão!" O som invade Jerusalém. A terra parece tremer. Os que conspiravam escutam de longe. O palácio entende. O escolhido foi revelado. Mas existe algo profundo nessa cena. Salomão recebe a coroa, mas não recebe junto com ela a tranquilidade. Porque muitas vezes, quando Deus nos coloca em um novo lugar, o primeiro sentimento não é alegria, é medo. O chamado de Deus nem sempre vem acompanhado de conforto. Às vezes, ele vem acompanhado de responsabilidade. Salomão agora era rei, mas ele era jovem. O reino era grande. Os inimigos existiam. As disputas internas eram reais. A memória de Davi era pesada demais. Como governar depois de um homem como Davi? Como liderar um povo inteiro? Como discernir entre justiça e vingança? Entre coragem e orgulho? Entre prudência e medo? Salomão não estava apenas herdando um trono, ele estava herdando o peso de uma nação. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez não seja um reino, talvez seja uma família, uma empresa, um ministério, um projeto, um recomeço, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Senhor, me dá sabedoria. Porque às vezes a maior oração não é pedir para Deus tirar o peso, mas pedir sabedoria para carregar o que Ele colocou em nossas mãos. Depois que Salomão assume o trono, a história entra em um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele vai a Gibeon. Ali ficava um lugar importante de adoração, e Salomão oferece sacrifícios ao Senhor. A noite cai. O silêncio cobre a terra. O jovem rei dorme. Mas naquela noite,
o céu se aproxima da terra. Deus aparece a Salomão em sonho e faz uma pergunta que atravessa os séculos: peça-me o que queres que eu te dê. Imagine essa cena: o Criador do universo diante de um jovem rei, nenhum conselheiro por perto, nenhum soldado, nenhuma multidão, nenhum aplauso, apenas Salomão e Deus. E aqui, a alma de um homem é revelada. Porque o que você pede quando pode pedir qualquer coisa, mostra quem você realmente é. Salomão poderia ter pedido vida longa, poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido a morte dos inimigos, poderia ter pedido fama, poderia ter pedido domínio absoluto, mas ele olha para si mesmo com humildade. Ele reconhece a grandeza de Deus, reconhece a fidelidade do Senhor com Davi, reconhece que está ocupando um lugar grande demais. E então, ele diz, em essência: eu sou apenas um jovem, não sei como conduzir este povo. Dá ao teu servo um coração sábio para julgar e discernir entre o bem e o mal. Essa é a oração que muda a história de Salomão. Ele não pediu um trono maior, pediu um coração melhor. Ele não pediu que Deus destruísse seus inimigos, pediu discernimento para governar. Ele não pediu aplausos, pediu sabedoria, e Deus se agrada disso. Porque há pedidos que nascem do ego e há pedidos que nascem da missão. Salomão entendeu algo que muitos líderes esquecem: quem governa sem sabedoria machuca pessoas. Quem decide sem discernimento destrói destinos. Quem recebe autoridade sem humildade transforma bênção em peso. E Deus responde ao pedido de Salomão. O Senhor concede a ele sabedoria e entendimento, mas também promete aquilo que ele não pediu: riquezas e honra. Esse detalhe é profundo. Quando Salomão colocou a sabedoria acima da vaidade, Deus acrescentou aquilo que muitos perseguem a vida inteira. Porque quando a ordem do coração está correta, as bênçãos deixam de ser ídolos e se tornam instrumentos. A sabedoria de Salomão não começou quando ele escreveu Provérbios. Não começou quando ele julgou causas difíceis. Não começou quando reis e rainhas viajaram para ouvi-lo. Não começou quando construiu riquezas. A sabedoria de Salomão começou quando ele admitiu: eu não sei. Essa talvez seja uma das frases mais difíceis para o ser humano dizer. Nós gostamos de parecer fortes, gostamos de parecer prontos, gostamos de mostrar segurança mesmo quando estamos quebrando por dentro. Mas diante de Deus, Salomão não fingiu. Ele não tentou impressionar o céu, não vestiu uma máscara de rei poderoso, não disse: pode deixar comigo, Senhor, eu dou conta. Não, ele disse: eu preciso de ajuda. E talvez esse seja o ponto exato onde a sabedoria nasce. A sabedoria nasce quando a arrogância morre. Muitas pessoas nunca aprendem porque precisam estar sempre certas, nunca crescem porque precisam parecer invencíveis, nunca mudam porque tratam conselho como ofensa. Mas Salomão começou sua trajetória de grandeza com humildade, e isso nos ensina que Deus não derrama sabedoria em corações fechados. Ele derrama sabedoria em quem reconhece que precisa dela. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil. Talvez você esteja tentando escolher um caminho. Talvez esteja cansado de errar pelos mesmos motivos. Talvez esteja carregando uma responsabilidade que ninguém vê. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja dizendo: eu não sei o que fazer. Então aprenda com Salomão. Antes de pedir para Deus mudar tudo ao seu redor, peça para Ele iluminar algo dentro de você. Porque às vezes Deus não muda o cenário primeiro. Ele muda o coração de quem vai atravessar o cenário. Depois daquela noite em Gibeon, Salomão volta para Jerusalém. Mas ele não volta igual. O jovem que saiu carregando o peso da coroa retorna carregando algo invisível, mais poderoso: sabedoria. E logo essa sabedoria seria testada, porque toda oração verdadeira será provada pela vida. Não basta pedir sabedoria em um momento bonito. É preciso usá-la quando a situação fica difícil. E a história de Salomão
nos mostra que sua sabedoria não seria apenas teórica. Ela teria que aparecer diante de pessoas reais, problemas reais e dores reais. O rei que pediu discernimento seria colocado diante de causas impossíveis, e o povo começaria a perceber: há algo diferente nele. Não era apenas inteligência, não era apenas cultura, não era apenas estratégia política, era discernimento. A capacidade de enxergar além das aparências. E esse é um ponto muito importante, porque inteligência acumula informação, mas sabedoria enxerga o coração. Inteligência responde rápido, sabedoria espera o momento certo. Inteligência pode vencer discussões, sabedoria evita guerras desnecessárias. Inteligência impressiona pessoas, sabedoria conduz vidas. Salomão estava começando a se tornar aquilo que pediu. Mas toda grande história tem riscos, e a história de Salomão também teria. Porque sabedoria recebida não significa sabedoria preservada. Esse é o mistério que acompanha a sua vida. Como um homem que começou pedindo sabedoria, poderia um dia se perder no excesso? Como alguém tão iluminado no início, poderia terminar cercado por sombras? Mas isso ainda não é para hoje. Hoje estamos apenas diante do começo. O começo de um jovem rei. O começo de uma oração. O começo de uma promessa. O começo de uma trajetória que misturaria glória, sabedoria, riqueza, amor, queda e silêncio. A primeira parte da história de Salomão nos deixa uma lição clara. Antes de pedir mais, peça sabedoria para lidar com o que você já tem. Porque talvez o problema não seja falta de oportunidade. Talvez seja falta de discernimento para reconhecer a oportunidade certa. Talvez o problema não seja falta de portas abertas. Talvez seja falta de maturidade para atravessar sem se perder. Talvez o problema não seja falta de força. Talvez seja falta de direção. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas pediu um coração capaz de discernir. E essa ainda é uma das orações mais necessárias para nós hoje. Sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria para esperar, sabedoria para sair, sabedoria para permanecer, sabedoria para escolher pessoas, sabedoria para não se vender por aplausos, sabedoria para não confundir pressa com propósito. Porque a vida não é feita apenas de grandes batalhas. Muitas vezes, a vida é definida por pequenas decisões que ninguém vê. Uma conversa, uma escolha, um limite, uma renúncia, um sim, um não. E quando essas decisões chegam, não basta ter emoção, é preciso ter sabedoria. Por isso, talvez hoje a oração mais poderosa que você possa fazer seja simples: Senhor, eu não quero apenas vencer, eu quero saber viver. Eu não quero apenas chegar, eu quero chegar inteiro. Eu não quero apenas ter portas abertas, eu quero ter sabedoria para entrar pela porta certa. Naquela noite em Gibeon, Salomão poderia ter pedido o mundo, mas pediu sabedoria. E talvez seja por isso que o mundo se lembre dele até hoje. Porque riquezas impressionam por um tempo, poder assusta por um tempo, fama brilha por um tempo, mas a sabedoria atravessa gerações. O jovem rei ainda não sabia tudo o que enfrentaria. Ainda não sabia as decisões que teria que tomar. Ainda não sabia o tamanho da glória que viria, nem o tamanho dos perigos escondidos dentro dessa glória. Mas naquela noite, ele fez o pedido certo, e a história mudou. Na próxima parte, veremos Salomão diante de um dos julgamentos mais famosos da Bíblia. 2 mulheres, um bebê, uma mentira, uma decisão impossível. E ali o mundo descobriria que a sabedoria de Salomão não era apenas uma promessa. Era uma lâmina capaz de cortar a mentira sem ferir a verdade. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me dá sabedoria. E se você acredita que Deus ainda guia aqueles que reconhecem que precisam dele, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque na próxima parte, vamos entrar no momento em que a sabedoria de Salomão foi colocada à prova. E talvez a sua também esteja sendo.